Hoje estive a ver aí na net, saquei uma cena. Quando. Oi, não é aqui. Quando entrarem alguns cometas ou isso, planetas assim pequenos. E não sei se dá para fazer um planeta grande mesmo e andar lá com a gravidade no centro. Aqui o jogador, onde é que está a nave? Está ali. Fica sempre com a gravidade no centro. E há aqui um cubo. Eu acho que dá. Agora, com veículos e isso é que não sei se... Agora precisava deste boneco, mas era sempre com a gravidade em relação à nave. Foi? O que é que eu estou a fazer? Só está a puxar o controle. Já agora só ver aqui uma coisa. Ele está a rodar o planeta, não. O mesh render é que não roda. Porque acho que eu meti estático. Mas também o coisa não roda. O planeta está a rodar, mas o objeto fica sempre no mesmo sítio. Ah, não. Pois o player agora tinha que acompanhar isto, só se eu meter o player aqui dentro.
Então está fixe. Esta cena do espaço dá para fazer cenas bada loucas. E era ser sempre na mesma posição. Deve ser por causa aqui disto. Pois. Assim fica sempre. Se calhar é isto. Se calhar é isto.
Meu comandante, visto que fomos forçados a parar a viagem por causa do problema da ignição, podemos aproveitar e apanhar recursos nesta zona. No meu sistema detectei um planeta com bons recursos para carregarmos a energia da nave. O planeta tem fases de estado líquido, similar à água. Podemos investigar também se existe vida ou condições para criar vida. Está aí sempre a puxar para o centro. Ele deve puxar só para baixo. Meu comandante, visto que fomos forçados a parar a viagem por causa do problema da ignição, podemos aproveitar e apanhar recursos nesta zona. No meu sistema detectei um planeta com bons recursos para carregarmos a energia da nave. O planeta tem fases de estado líquido, similar à água. Podemos investigar também se existe vida ou condições para criar vida. Agora puxa. Meu comandante, visto que fomos forçados a parar a viagem por causa do problema da ignição, podemos aproveitar e apanhar recursos nesta zona. No meu sistema. Ele agora ali estava bem, só que ele está a puxar sempre para o centro do modelo e ele devia puxar sempre para baixo do modelo. Este site está muito fixe. Hey guys, a number of you have expressed some interest in the first person. Tem aqui cenas muito fixe. Hi everyone, in this series we'll be looking at procedurally generating some simple but fairly diverse planets. These planets are mainly intended to be viewed from afar, as a level of detail system will not be implemented in this series. The first task is to create a sphere, but not all spheres are created equal. This one, for example, is made up of triangles which get smaller and smaller towards the poles, which means we'd get a rather uneven distribution of detail in our planet. A sphere like this is much nicer because all the triangles are roughly the same, instead of a cube. Now, as mentioned at the start of the video, we do have these noticeable seams between the pieces due to the normals not being consistent across the edges, which gives us funny lighting, but that is something that will be addressed later on. Acho que é aqui. Hi everyone, in this episode we're going to begin creating a shader for our planet in ShaderGraph. It will be very simple for the moment, and just pick a color from a gradient based on the height of the terrain at each point.
Okay, so currently if we want to use Shadergraph, we need to install the lightweight rendering pipeline. So I'm going to go to the package manager, go into all, and then just scroll down to find that over here, and just click install. And this will just take a little while. And once that's done, I'm going to create a new folder called graphics. We can have some kind of sandy. Meu espetáculo. I'll add some different color grass over here. Just something like that. And if we want to try a different style, Mesmo we para can fazer change the planetas, mode mesmo from que plain to fixed. não ande aqui, mas And quando encontro something o like planeta, that. vejo assim ao longe, fica. But basically we have the dá para first fazer aí iteration cenas à of maneira. our planet shader working. So in future episodes we'll make this a lot more fancy, but I think that's a nice start. So until next episode, cheers. Prontos, tenho que ir almoçar. Hello, a friend and I by completing various mini-games. This was inspired by an amusing hacking scene from the film Swordfish, and the rather dramatic approach generally, which I thought could work nicely as a game of Snake. Finally, something to represent evading the antivirus system, a missile dodging game. There were two main problems I encountered with the missile behavior. The first was that over time they all tended to clump together. This was fixed by making the missiles repel one another within a certain radius. This immediately made things a lot more interesting, since now the player often has to weave back through the group of missiles that's pursuing them. Looking back at it now, I have two main regrets. Firstly, not being more creative with the minigames. I like that their simplicity and familiarity means that the rules never have to be explained, but some sort of twist on each of them would have been cool. For example, the Hydra mentioned in the movie is supposed to be multi-headed, so perhaps there's some interesting way that concept could have been incorporated into the Snake game. Secondly, I wish I'd been able to make the voiceover fit, since Stan's random mutterings are such a funny part of the original scene. Anyway, we'd love to hear your thoughts on the game. Oh, Thanks for watching. eventually. Cheers. Prontos, tenho que ir. Até mais logo.